Olá, muito boa noite. O programa Eclésia está no ar. Nessa semana que a Igreja Católica vive um momento especial, que é a visita do nosso Papa Francisco aqui no Brasil por ocasião da JMJ Rio 2013. Certamente todos nós acompanhamos essa semana emocionados, felizes, também questionados com a posição, com as palavras, com a postura do Papa Francisco. E através dessas palavras dele, desse comportamento dele, o programa Eclésia reuniu algumas das suas principais ideias, alguns dos seus principais discursos para nós avaliarmos o que o Papa quer dizer para nós. Qual é a sua missão nessa JMJ Rio 2013? O que nós devemos nos questionar como católicos? Quais são os desafios que nós temos pela frente? E para nos ajudar nessa reflexão, nós temos o nosso amigo, apresentador aqui da casa, Padre Paulo Gonzalez. Ele é psicólogo, psicanalista, trabalha lá em Sorocaba, né, Padre? Isso. Na paróquia São Paulo Apóstolo. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Simone. Boa noite. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. É uma alegria poder estar nessa sala de visita aí dentro da sua casa e podemos falar os acontecimentos daquilo que está acontecendo nesses últimos dias do nosso mundo católico. Exatamente. Penso que é bem oportuno. Muito bem. E o programa hoje é ao vivo, é um especial ao vivo do Eclésia. Por isso nós convidamos cada um de vocês que estão em casa para nos mandar um e-mail. Nosso e-mail é eclesia@rs21.com.br ou ligar para nós através do 19 38 71 9620. E nós temos uma surpresa. Para quem é sócio aqui da Rede Século XXI, nós vamos sortear Mente aberta, coração para quem crê. Então, para você que quer se tornar sócio, você pode ganhar esse prêmio. E também a Bíblia Católica do Jovem. Lembrando que esse livro, Mente Aberta, Coração que Crê, é do Papa Francisco, do Cardeal Bergoglio, atual Papa Francisco. E para todos vocês que participarem, que ligarem, que mandarem a sua pergunta, a sua avaliação sobre a visita do Papa, nós vamos sortear Povo, Sopro de Esperança para um Mundo Sufocado. E também, em cada um desses prêmios, nós temos um chaveirinho com a imagem do Papa Francisco. Padre Paulo, qual é o seu primeiro parecer geral sobre a visita do Papa? É interessante porque, como dizia o seu biógrafo, o Sérgio Rabin, ele vai revitalizar. Porque conhecedor que é, lá em Buenos Aires, e, aliás, já estava até escrevendo um livro junto com uma italiana, Francesca, eu já não me recordo o nome, mas depois a gente pode até pensar e vem à mente. E dizendo que, de fato, é um homem bastante... aquilo que nós estamos vendo nos nossos vídeos. É um homem bastante interessante, um homem aberto. Aliás, esse livro tem, aliás, dá para pensar, mente aberta, o que ele está dizendo. O que o Papa nos quer é com mente aberta, né? Então, eu acredito que pela sua maneira de falar, sua maneira de agir, sua maneira de se expressar, enfim, a gente percebe que ele veio para apacentar as ovelhas, né? E aí que é o problema. E o que significa apacentar as ovelhas? Que é a missão petrina. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros, enfim, dá de comer para as minhas ovelhas. Que tipo de alimento é esse? É um alimento perecível? Não. É um alimento que faz o sujeito se valorizar, é um sujeito que não pode estar no meio do mundo de maneira vulnerável, nem suscetível e nem de maneira supersticiosa. Então, eu acredito que a presença do Papa é uma presença que faz pensar, faz refletir. Agora, podemos falar um pouquinho das atitudes daquilo que nós estamos vendo por aí também, que eu acredito que chega a não trazer algo significativo para a pessoa, né? Porque tudo que é fanatismo não é bom, né? Então, penso eu, né? Padre, de acordo com essa sua reflexão, a postura dos fiéis que estão no Rio de Janeiro, das pessoas que acompanham, você analisando também do ponto de vista profissional, como um psicanalista, um psicólogo, você pode dizer que está havendo alguns exageros, estão ocorrendo algumas situações de muita apelação para a figura do Papa? Você acha que poderia haver uma certa... Simone, interessante essa pergunta e é bastante peculiar, porque é interessante que a situação pela qual estamos vivenciando e vendo, o Papa ele é muito simples, muito frágil, aliás.
esse biógrafo dele, esse Sérgio, ele fala de maneira assim muito tranquila, muito serena, que o Papa de fato é um homem sensível, mas é um homem perspicaz, um homem que sabe fazer a polis acontecer, quer dizer, a política. O movimento que deve ser dado para que a cidade possa acontecer com problemas que devem ser repensados o tempo todo, né? Tanto que em Buenos Aires ele fora um grande pastor que dinamizou a igreja. A igreja de Buenos Aires, a igreja da Argentina, era uma igreja fechada. Eu mesmo, quando fiz meu mestrado lá, eu percebi que era uma igreja bastante ortodoxa, bastante tradicional. E quando chegou, e ele se tornou arcebispo, depois de bispo auxiliar, ele de fato sentiu os problemas que existiam na periferia, tanto que ele teve um trabalho assim belíssimo na periferia chamado As Vilas que Estão em Estado de Emergência. É lá que ele colocou os padres. É interessante isso, não era no centro, nos grandes centros, mas era de fato na periferia, onde as pessoas estavam mais suscetíveis. Então, aqui, pensando um pouquinho nisso, ele vem também trazer a palavra que conforta, que gera esperança. Como eu estava dizendo, missão petrina, alimentar a alma do sujeito para que ele seja livre. O jovem tem que ser um homem livre, um perspicaz, alguém que busca uma sociedade livre. E não, de repente, começar, como às vezes eu percebi, não diria nos jovens, mas algumas pessoas, eu vi o Papa aí gritando, aquela coisa. Espera um pouquinho, o que significa tudo isso, né? Essa euforia parece que pode gerar um certo deslocamento da missão dele. Ou seja, e eu acredito que não é isso que ele quer. O que está no centro é a figura de Jesus Cristo e ele é um caminho, é um meio. E é interessante, Simone, que aquilo que você está falando, mente aberta, que a própria proposta desse que era então cardeal, para um coração que crê, a gente tem que ter uma mente aberta de fato, uma mente para assimilar coisas novas. E desde o início esse homem mostrou a fragilidade dele. Não só quando ele fora eleito, ele pediu para que o povo lá da praça de São Pedro orasse por ele. E também quando ele chegou ali em Aparecida, nós podemos notar, orem por mim que eu estou necessitado, eu tenho necessidade de oração. Então eu não sou talvez aquilo que vocês vão imaginar, eu sou uma pessoa que trago algo de sagrado em vasos de barro, talvez traduzindo um pouquinho aquilo que Paulo fala. E que, de repente, também pode dizer alguma coisa ou ter um comportamento que pode gerar críticas, que pode gerar uma confusão na cabeça das pessoas. Mas, padre, também pelo fato dessa figura tão carismática estar no Brasil nesse momento e representando toda a igreja da América Latina, isso também pode facilitar, fazer com que os fiéis frequentem mais as igrejas, fazer com que as pessoas se aproximem mais da vida e da missão da igreja? Não tenha dúvida, é uma nova face da igreja que ele está mostrando, né? Uma igreja mais comprometida com o evangelho, consequentemente com a boa nova, e essa boa nova deve alegrar os corações, e isso faz com que as pessoas retomem sem fundamentalismo, essa palavra que nós devemos bater todos os dias, o fundamentalismo é muito perigoso. Então, sem fundamentalismo, mas ver aquilo que este homem, como pastor, sinal da unidade de todos os cristãos católicos que estão espalhados pelo mundo, esse homem que tem a sua maneira muito correta de ser, de pensar, porque eu quero pensar e, aliás, estou me baseando porque a gente não conhece a personalidade dele, o temperamento dele. Mas pensando assim, eu poderia dizer, de maneira muito serena, tranquila, ele de fato é fleumático. Ele tem um temperamento fleumático, um temperamento dócil, alegre, despojado, não preso a paixões. Sereno. Sereno, que é diferente de um sanguíneo, que é diferente de um colérico, que é diferente de um melancólico. Não, é alguém que está aberto à realidade, fleumático de fato, é o fleuma, ele está aberto numa postura de fragilidade. Aliás, lá na Praça de São Pedro ele dizia, todos nós pecamos, eu também peco. Veja a fragilidade desse homem, quer dizer, não é que, aliás, a Bíblia vai dizer que o justo peca 7 vezes no dia. Então é alguém que está se colocando de maneira muito aberta, muito disponível para que as pessoas estejam atentas aos seus ensinamentos. O que eu tenho para dizer para vocês? Exatamente. E para confirmar essas palavras que o Padre Paulo está nos passando, está nos ajudando a esclarecer, a entender melhor, nós separamos alguns trechos das falas do Papa Francisco nessa semana,
nos locais em que ele esteve presente. Mas antes disso, olha, nós estamos ao vivo aqui no programa Eclésia. Vocês que estão nos acompanhando podem ligar para cá, enviar a sua pergunta, também a sua crítica, o seu posicionamento, a sua sugestão, o que vocês acham, que caminho a igreja vai tomar daqui para frente com essa presença do Papa, com esse evento no Rio de Janeiro. E para você que quer se tornar um novo sócio, nós temos um prêmio especial para sortear. É o livro Mente Aberta, Coração que Crê, do Papa Francisco, e também a Bíblia Católica para Jovem, junto com um chaveirinho especial do Papa Francisco. Ligue agora, participe nesse momento. E todos vocês que participarem também podem concorrer ao livro Povo, Sopro de Esperança para um Mundo Sufocado, também do Papa Francisco. E nós vamos acompanhar nesse momento um dos principais trechos da fala do Papa. Acompanhe em casa. Aqui, como em todo o Brasil, há muitos jovens. Vocês, jovens, vocês, queridos jovens, possuem uma sensibilidade especial frente às injustiças, mas muitas vezes se desiludem com notícias que falam da corrupção, com pessoas que, em vez de buscar o bem comum, procuram o seu próprio benefício. Também para vocês e para todas as pessoas, repito, nunca desanimem, não percam a confiança, não deixem que se apague a esperança. A realidade pode mudar, o homem pode mudar. Procurem ser vocês os primeiros a praticar o bem, a não se acostumarem ao mal, mas a vencê-lo com o bem. A igreja está ao lado de vocês, trazendo-lhes o bem precioso da fé, de Jesus Cristo, que veio para que todas tenham vida e vida em abundância. Hoje, a todos vocês, especialmente aos moradores dessa comunidade de Varginha, quero dizer, vocês não estão sozinhos. A igreja está com vocês. O Papa está com vocês. Levo a cada um no meu coração e faço minhas as intenções que vocês carregam no seu íntimo. Os agradecimentos pelas alegrias, os pedidos de ajuda nas dificuldades, os desejos de consolação nos momentos de tristeza e sofrimento. Tudo isso confio à intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos os pobres de Brasil. E com grande carinho lhes concedo minha bênção. Isso aí, são as palavras do Papa Francisco. Padre, enfatizou mais de uma vez, a igreja está com vocês, nós estamos com vocês, numa comunidade carente, num local pobre, em que quando o jovem escolhido para falar em nome dessa comunidade se pronunciou, ele disse: assim que a prefeitura soube da sua visita, Papa, começaram a organizar o nosso bairro, o local em que nós moramos, a nossa comunidade, começaram a recolher lixo, começaram a organizar, porque até então nós estávamos esquecidos. Aí vem o Papa e diz, a igreja está aqui. O que representa? Isso é bom, porque, aliás, eu quero me apegar na fala que ele dizia, não parafraseando talvez, né? Quer dizer, não falando textualmente, mas aquilo que ele dizia, não cansem de fazer o bem. Não desanimem, vocês podem mudar a realidade. Isso é muito forte. Também está relacionado a esses protestos, né, que estão ocorrendo. O problema de corrupção, o problema de miséria, toda essa situação pela qual o Brasil vive e nós estamos vivenciando, isso não pode desanimar o cristão. Ele dizia em outra fala que o cristão tem que ser um homem alegre,
um homem bem disposto, uma pessoa que não se deixa manipular, mas alguém que, por ser realmente um filho de Deus e ter essa consciência, aliás, aquilo que Paulo diz na carta aos Colossenses, o grande mistério que eu revelo para vocês é que Cristo habita em vós, em você, em mim, em todos nós, no pobre principalmente, porque está sofrendo. E nós esquecemos dessa realidade e fugimos e desfocamos a nossa vocação, o nosso chamado para situações de murmúrios e coisas assim, quando nós poderíamos lutar por um mundo melhor. Então a palavra do Papa, como a gente pôde perceber, é de coragem, de entusiasmo. A igreja está com vocês, quer dizer, e lembrando que eles são igreja também, porque o Cristo habita em cada um de nós. Então isso é muito forte, isso é motivo de repensar e dizer, e o Papa, e aliás, ele pouco fala que ele é o Papa, né? Ele diz que ele sempre é o bispo de Roma. Exato, desde o dia que ele foi eleito, eu sou o bispo de Roma. Mas ele falou de uma maneira carinhosa, né? O Papa, o Pai, que, enfim, esta cabeça visível da igreja está com vocês não estão sozinhos. E, de fato, isso não é um marketing, eu acredito em vocês. Podemos falar sobre isso, porque eu quero sempre me basear no testemunho de pessoas que viveram com ele anos, e principalmente um leigo. Esse Sérgio Rubim, que é um biógrafo, um jornalista que acompanhou Bergoglio por toda a periferia de Buenos Aires. Isso é interessante a gente pensar. E nós vamos continuar refletindo sobre as palavras e as ações do Papa Francisco, também como cardeal, também, aliás, como bispo na Argentina. Isso que que o Padre Paulo dizia, a coerência de vida dele, as atitudes dele, que vão marcar esse pontificado, sem dúvida. E vocês que estão em casa, o nosso programa é ao vivo, participe. Eu já recebi aqui vários questionamentos, também o pessoal falando, olha, o programa está muito bom, continuem assim. Você pode ligar aqui para nós e você pode se tornar um sócio. Você doa aquilo que você puder, aquilo que tiver dentro das suas condições, porque essa TV é uma obra de evangelização e nós contamos com cada um de vocês. Nós voltamos daqui a pouquinho para falar mais sobre o Papa Francisco.